Estamos em Tóquio às 9 horas da manhã de uma segunda-feira. Nesse momento, os 56 milhões de japoneses que trabalham estão começando mais um dia. Eles vão produzir parte da riqueza que faz o Japão a segunda potência econômica do mundo capitalista, só perdendo para os Estados Unidos. E se esses homens e mulheres continuarem trabalhando com a mesma produtividade de hoje, até o final do século, o Japão poderá ser a nação mais rica da Terra. Se a gente quiser entender bem como é que está acontecendo essa caminhada da sociedade japonesa rumo ao primeiro lugar da economia mundial, a gente tem que começar pelo princípio, ou seja, visitando uma casa, um lar aqui em Tóquio, porque é no lar que começa o milagre japonês. Ai. Ai. Ah, alô, eu que irashaimashita. Como vai? Konnichiwa. Eu que irashaimashita. Dozo, o入りください. Dozo. Esta é uma família da classe média. Um casal jovem com 2 filhos. Eles moram num apartamento comprado pelo sistema habitacional do governo japonês. A mãe se chama Keiko e dá aulas particulares de piano. Ela cuida também da casa. O pai é o Kyoichi. Ele trabalha numa companhia aérea, ganha perto de $1.000, 3 milhões e 800 mil cruzeiros por mês. O filho mais velho tem 5 anos, o menor, 3. Numa casa japonesa, a educação dos filhos segue uma longa tradição que tem o nome de amaeru. Essa palavra não tem tradução exata, mas quer dizer alguma coisa como a doce dependência. Enquanto no Brasil a maior parte das pessoas cria os filhos para serem independentes, no Japão é o contrário. As crianças são educadas para serem dependentes, para se integrarem na comunidade, para só se sentirem bem quando estiverem em grupo. A mãe define o amaeru como uma forma especial de carinho dos pais para com os filhos. A gente não pode fazer tudo o que as crianças querem, ela diz, mas sempre que possível, nós devemos atender fartamente os seus desejos. Nesta outra família, o amaeru se manifesta em sua forma mais íntima nas relações dos pais com um bebê. Eles não deixam a criança sentir nenhuma ansiedade. Os desejos são sempre atendidos. Não há horários para dormir, nem para comer, nem para tomar banho. A criança não é deixada com babás e nunca fica só, nem mesmo quando está dormindo. Até o jeito de dormir dos japoneses ajuda a reforçar o amaeru. O bebê e a mãe dormem juntos desde os primeiros dias e continuam a dormir no mesmo quarto por muitos anos. Tudo é feito para que a criança se sinta completamente integrada e dependente da família. Como ele nunca fica sozinho, o bebê aprende a construir a sua identidade em função do grupo e não do indivíduo. Esse jeito de ver o mundo vai explicar mais tarde por que o Japão de hoje funciona tão bem. Mas o amaeru não é só carinho. Com o tempo, a doce dependência se transforma na aceitação total pelos filhos da autoridade dos pais. Os japoneses sabem que vivem num país altamente competitivo, que os seus filhos só vão ser bem-sucedidos se aprenderem a estudar e a trabalhar dentro dos exigentes padrões do Japão de hoje. Por isso, na hora de ir para a escola, o carinho dos pais deve ser correspondido com muita obediência, rigor e disciplina nos estudos por parte dos filhos. E a criança japonesa criada segundo o amaeru aceita isso sem reclamar. Nós viemos visitar uma escola para saber como é que se faz a cabeça, como é que é a educação das crianças japonesas. E não demorou nada para se descobrir que é um sistema muito rígido. Essas crianças, por exemplo, saíram de casa hoje às 8 horas da manhã e só vão sair daqui da escola às 3 da tarde. E hoje é um sábado. Elas fazem isso 6 dias por semana.
Esta é uma escola pública de Tóquio. Aqui estão matriculados 1000 alunos. Eles não pagam nada e recebem alimentação de graça. Os japoneses dizem que o nível intelectual de suas crianças no primeiro grau é o mais alto do mundo. Esta é uma classe do primário, com alunos de 8 anos. É uma aula de matemática e o professor ensina o sistema métrico. Notem duas coisas. Antes de começar, ele distribui uma trena para cada um dos alunos. E depois manda que todos se reúnam em grupos. Já nessa idade, os japoneses tomam contato direto com os instrumentos que mais tarde vão manusear nas fábricas e nos laboratórios. E também começam a trabalhar sempre em grupo. Os japoneses não ensinam só matemática. Olhando o monitor de televisão, esses alunos do 4º ano primário estão tendo uma aula de música. Cada um deles tem o seu instrumento e eles tocam na hora a música que acabaram de aprender. Quando uma criança japonesa vem aqui para a escola primária, quais são os valores básicos da sociedade que vocês procuram transmitir a ela? Aqui em nossa escola, procuramos formar crianças que tenham um coração rico. Nós incentivamos as crianças a conseguirem um apoio e a compreensão dos colegas. Queremos que uns ajudem aos outros, que cooperem entre si. O mais importante é transmitir ensinamentos que no futuro possam trazer algo de concreto para eles. Fim do primário, dia de formatura. Uma data que as famílias japonesas comemoram com solenidade e pompa. Os pais fazem questão de marcar para os filhos que eles venceram uma etapa e vão começar outra. No curso ginasial, mais uma vez, os professores pregam a disciplina, a coesão e a eficiência do trabalho em grupo. As turmas são divididas em grupos, que competem entre si. A esta altura, trabalhar em grupo já faz parte da natureza da criança japonesa. Essa criança já sabe que mais tarde, esse sistema de trabalho será usado nas fábricas e nos escritórios. Depois do ginásio, vem um momento difícil na vida do adolescente japonês. É uma época conhecida como o inferno dos exames. É a luta para conseguir uma vaga no curso colegial ou curso científico. É como se fosse um vestibular, só que o candidato tem apenas 15 anos de idade. São meses de uma preparação intensa, sob a vigilância e a preocupação constante dos pais. Esta é uma batalha enfrentada por toda a família. Chega o dia. Centenas de milhares prestam esse exame. Do lado de fora, os pais esperam ansiosamente o resultado que vai definir a vida dos seus filhos. Dias depois, saem as listas. E vem então a procura do nome do filho na parede da escola.
O garoto passou. Todo o esforço da família foi recompensado. Em meio às lágrimas de alegria dos pais, o menino volta para casa como um herói. Ele vai cursar o colégio e certamente terá acesso depois a uma universidade. Esta é a redação do Nikkei Shimbun, o maior jornal econômico do Japão, cuja tiragem diária de 2 milhões de exemplares é maior do que a tiragem de todos os jornais do Rio e São Paulo juntos. O editor do jornal, Isao Yoshimura, explica que o trabalhador japonês, ele entra numa companhia e permanece nela a vida inteira, porque mesmo sem mudar de empresa, esse trabalhador tem possibilidades de progredir muito. O salário também é maior à medida em que aumenta o tempo de casa, e por isso o japonês é extremamente fiel à sua companhia. A gente pode sentir essa dedicação dos japoneses à empresa até depois do expediente. É que muita gente fica nos escritórios para conversar ou para fazer ginástica. Na indústria é a mesma coisa. Em qualquer grande companhia do mundo, quando um empregado novo é admitido, pouca gente fica sabendo. Aqui não. Na fábrica da Toyota, todos os novos funcionários são admitidos no mesmo dia. E para recebê-los, a fábrica inteira se reúne e canta o hino da empresa. Para os japoneses, sobrevivência quer dizer trabalhar juntos, em grupo. Esse aqui, por exemplo, é o escritório de uma grande companhia japonesa. Aqui no Japão, ao contrário do Ocidente, os escritórios não têm salas separadas. Tanto os funcionários quanto os chefes ficam juntos, de maneira que de qualquer lugar do escritório a gente pode ver todos trabalhando ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Este executivo explica que no Japão isso é comum, porque a comunicação se torna mais fácil e o gerente logo vê os funcionários que apresentam melhor desempenho no serviço. Um exemplo da solidariedade do trabalho em grupo que tanto usam os japoneses a gente vê aqui. Essa moça tem um tempo certo para aprontar essa fotocopiadora, porque a máquina vai ser levada por uma esteira que se movimenta automaticamente aqui no chão. Se ela não fizer isso nesse tempo, aquela luz ali começa a piscar. E aí tem que vir um funcionário de um outro setor, um colega dela, para ajudar. E ela tem que fazer o mesmo se a luz piscar para um colega. Os administradores japoneses acham que se um trabalho é realizado em grupo, existe sempre a compensação dos pontos positivos e negativos dos funcionários. Quer dizer, um ensina o outro e todos acabam aprendendo mais e produzindo melhor.